Ei gente, tudo jóia? Hoje é um vídeo muito especial pra mim, porque eu vou contar pra vocês como que foi o meu parto do João. Tem um gatinho miando por aqui. Mas enfim, vou contar pra vocês como que foi o parto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, porque eu tô super feliz que a gente já chegou a 800 inscritos. Eu nunca pensei que eu fosse ter 800 inscritos nessa vida. Eu tô super feliz, então muito obrigada a cada uma pessoa que clicou no botãozinho aqui, que tá acompanhando a nossa história. Segue a gente no Instagram aqui, que tá aqui embaixo, tem um link também aqui embaixo pra vocês seguirem, porque eu tô postando um monte de fotinho linda do João com a Helena, minha, postando fotinho de inspiração, então é isso. Então vamos pro vídeo. O João nasceu dia 1º agora, ele tá com 15 dias hoje, só que a história do meu parto começa 2 semanas antes do dia 1º, porque exatamente 2 semanas antes, eu comecei a ter umas contrações ritmadas, bem ritmadas mesmo, e aí eu peguei e fui pro hospital. Já vou falar o hospital que ele nasceu no Sofia Feldman, aqui de BH, que é SUS, que foi uma experiência incrível, vocês vão ver, vocês vão ficar felizes como eu fiquei com as histórias, vocês vão ver que dá pra ter um parto super lindo no SUS, enfim. Começou 2 semanas antes, como eu disse, e aí eu fui pro hospital, tava com 3 centímetros de dilatação, só que as contrações pararam de ficar ritmadas. Aí me mandaram pra casa, me atenderam super bem, foi lindo, mas me mandaram pra casa porque eu não tava em trabalho de parto ativo ainda, isso eu tava com 38 semanas. Na semana seguinte, comecei a ter contração outra vez ritmada. Na hora que eu entrava no carro, a contração ficava menos ritmada. Na hora que eu chegava no hospital, já tava sem contração. Me mandaram pra casa outra vez. E aí, o que aconteceu? Cheguei em 40 semanas. 40 semanas e 2 dias. E eu tinha consulta com a minha ginecologista. Não foi ela que fez meu parto, porque eu escolhi ter o neném no SUS, ela é uma médica da rede particular. E eu escolhi ter o neném no SUS, enfim, ela só me acompanhou durante o pré-natal mesmo. E aí, cheguei em 40 semanas, ela falou assim, Stella, você quer que eu descolhe a sua bolsa? Porque, seja, a gente já tá em 40 semanas, você tem problema de trombofilia, não é muito... Não é que é muito legal, mas quando vai chegando mais de 40 semanas, 41, 42, vai ficando mais arriscado pro neném, pra você. E ela me perguntou se eu queria. E eu disse que sim. Isso era 40 semanas, 2 dias. Só que eu tive uma experiência tão ruim, mas tão traumática com o parto da Helena. Depois eu vou até fazer de novo o vídeo, porque hoje em dia eu tenho outra cabeça pra contar como que foi. Mas eu tive uma experiência tão ruim com o parto da Helena que eu fiquei muito nervosa. Porque foi o seguinte, quando eu tive a Helena... Eu cheguei no hospital com 1 centímetro de dilatação e a médica falou, vamos fazer o toque. No que ela fez o toque, ela simplesmente descolou minha bolsa sem me perguntar. Doeu muito, que ela me machucou muito. Então assim, eu saí totalmente traumatizada do parto da Helena. E com essa imagem que eu tinha do parto da Helena, eu fiquei muito nervosa. E ela olhou a pressão, ela não me falou quanto é a minha pressão, mas devia estar tipo mais de 15. Ela falou assim, olha, eu tô vendo que você tá muito nervosa, não precisa ficar, mas eu vou desconsiderar essa pressão sua, que a gente olhou agora, e depois que eu fizer o procedimento, depois que você estiver sentadinha lá tranquila, a gente olha a pressão de novo. E eu tava muito nervosa, tava com o coração acelerado, e assim, foi super tranquilo. Ela foi, fez como se fosse o toque mesmo, descolou a bolsa lá de dentro. Doeu um pouquinho, mas assim, um incômodo como se fosse um exame de toque, que a gente sabe que é incômodo, mas foi tudo bem. Foi só, tipo, trauma mesmo que eu tinha do último parto. Foi tudo tranquilo. Isso eu fui lá na médica, era 11 horas da manhã a minha consulta e fiquei de boas o dia inteiro. Não tava sentindo contração. Falei, gente, este menino não quer nascer, porque a gente já tava ficando assim. Todo dia eu tinha contração e não nascia e a gente já tava até desesperada. Mas enfim, deu tudo certo. E aí, nesse mesmo dia, foi dia 31? Acho que foi dia 31. Se não tiver, eu vou corrigir aqui na legenda. Aí, era sexta-feira. Isso era uma sexta-feira. E aí, quando foi umas 9 da noite, eu comecei a ter umas contrações um pouco doloridas. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, eu não vou outra vez pro hospital à toa, não vou ser mandada de volta pra casa. Vou ficar na minha, vou ficar na paz. E caso as contrações fiquem ritmadas, fiquem muito fortes, eu vou pro hospital e tudo bem. E aí, 9 horas da noite, isso. Foi passando o tempo, as contrações ficaram doloridas, aí pararam um pouquinho e voltaram. Só que aconteceu? Eu falei, eu vou descansar, porque enquanto não fica forte, eu vou descansar um pouquinho e vou, né,
me preparar pro parto, porque eu tava sentindo já que ia ser naquele dia mesmo. Vim, deitei aqui na minha caminha e o Tomás tava contando pra mim as contrações e tal, mas chegou um momento que a gente falou, não, vamos dormir e acabou. E minha mãe e minha irmã estavam dormindo aqui nesse dia, porque quando deu 9 horas eu comecei a sentir mais dor, minha mãe falou, não, chama minha irmã e vem aqui pra poder ficar com a Helena, pra acompanhar e tal. E aí, umas 3 horas da manhã, eu acho, toda hora eu acordava gemendo de dor. Só que eu tava tão cansada que eu voltava a dormir. Chegou um momento que a minha irmã veio no quarto e falou assim, eu tô escutando você gemer muito, acho que não tá na hora de você ir pro hospital? Eu falei, eu acho que tá. Aí eu peguei, levantei com muita dor, não, tava com muita dor já, tava com o corpo cansado, tava com a cabeça assim, cansada já. Eu falei, não, eu vou pro hospital agora, só que antes eu vou tomar um banho. Fui, tirei minha roupa, fui tomar banho, fiquei um tempão ali no meu box, pensando, respirando, tendo contração, respirando. E aí teve até uma hora que tava a banheirinha da Helena, assim, que ela toma banho com os brinquedos dentro. E, gente, a Helena não tava aqui em casa, ela tava dormindo na casa do avô dela. Por algum motivo, não sei, foi dormir lá, foi passear. E aí eu comecei a chorar porque eu tava com saudade dela, eu queria minha filha, a gente foi um momento, assim, muito emocionante, porque eu realmente eu sentia a falta dela. Claro que ela tem 3 anos, vai fazer 4 anos amanhã. Mas é claro que ela não ia estar ali naquele momento comigo, que era pequena, ia ficar até traumatizada de minha mãe chorando ali de dor. Mas eu tava com tanta saudade dela que eu chorei, fiquei chorando um tempo lá, nem era de dor. Fiquei chorando lá por causa da Helena. Enfim, esse foi meu banho de luz apagadinha, tudo muito tranquilo. Só teve esse momento, assim, emocionante por causa da Helena, mas é porque eu amo ela demais. Mas foi isso. E aí, quando eu tava quase saindo do banho, foi uma coisa muito instintiva. Eu coloquei a mão assim embaixo e saiu o meu tampão mucoso naquele momento. E assim, o tampão mucoso, vou ver se eu deixo uma foto aqui. É meio... Mas, enfim, pra gente saber como é que é, a gente tem que ver, né? É uma secreção mais durinha, ela pode ser amarelada, mas a minha tava bem castanha, com um pouco de sangue. E eu não senti nada, eu nem sei por que eu coloquei a mão, foi realmente instinto. Coloquei a mão e saiu na minha mão. Aí eu falei com a minha irmã, nossa, é meu tampão mucoso. E ela tava ali me olhando na beirada assim do banheiro. Falei, nossa, tem que ir pro hospital mesmo. E aí eu saí do banho. E o banho me fez muito bem. Então, se você está aí em trabalho de parto, toma um banhozinho quente, porque vai te ajudar muito. Eu saí outra pessoa do banho, porque quando eu entrei, eu tava desesperada. Tava com dor, tava nervosa, tava com a cabeça... O João tá resmungando ali na sala, mas ele já mamou, tá, gente? Depois eu vou mostrar ele pra vocês. E aí, eu saí renovada do banho. Tive mais algumas contrações. E uma posição que foi muito boa pra mim, eu agachava assim no chão... na beiradinha do sofá, tinha contração, respirando fundo e passava. Enfim, tive mais algumas contrações, fui pro hospital e levei, porque é muito longe o hospital da minha casa, então eu levei uma bolsinha de água quente, deixei isso nas costas, fui no carro de boa, tranquila, respirando. E assim, tava de super bom humor, porque nesse parto a minha cabeça era outra. Então eu tava muito mais consciente, vocês vão ver aí pra frente quando eu for contando sobre o trabalho de parto mais intenso, assim, pra vocês verem como que eu tava consciente e como que meu parto foi tranquilo por causa disso. Enfim, cheguei no hospital, comecei a ter bastante contração forte também, porque eu já tava num processo mais adiantado do que eu pensava de trabalho de parto. Ah, e só um adendo, porque eu esqueci de falar. Na minha consulta, nessa sexta-feira de manhã, eu estava com 5 centímetros de dilatação já antes de descolar a bolsa. Então, assim, eu já tava bem dilatada. E não tem problema, tá, gente, ter dilatação. Isso acontece mesmo antes de você entrar em trabalho de parto. Enfim, tava com 5 centímetros de dilatação. Cheguei no hospital, tava tendo bastante dor e tava demorando um pouquinho pra atender, porque tinha outras pessoas na minha frente. E aí a enfermeira ficou preocupada, porque eu tava já agachada no chão e morrendo de dor. Aí ela foi e me colocou na sala lá pro médico me examinar. E o médico era muito doido, gente. Foi a única coisa ruim, assim, do hospital, foi esse primeiro médico que me atendeu. Porque tinha uma cara muito fechada, ele não conversava. Diferente de todas as pessoas que me atenderam, ele foi meio seco, assim, mas tudo bem. E outra doideira que ele fez foi que a minha médica, que eu confio bastante, falou que eu estava com 5 centímetros de dilatação. Ele falou que eu estava com 4 e escreveu 3 na ficha. Então, assim, ficou meio perdido. Mas tudo bem. E aí ele foi, fez minha internação, fiz alguns exames de sangue, fiz de coagulação, porque eu tenho trombofilia, né? Enfim, fez um exame de sangue lá, olhou a pressão, tudo, e me internou.
E aí eu fui pra sala de pré-parto, que era uma sala com um monte de leito, assim, bastante leito mesmo, eu tava no último. E muita gente gritando, as outras mulheres, né, com dor e tal. Só que o que tava na minha cabeça? Tava na minha cabeça que aquele momento era meu. Que se eu... E assim, claro que quando a gente escuta outras pessoas nervosas, talvez a gente fique nervosa também. Só que eu tava plenamente consciente que aquele momento, aquele parto era só meu. Então eu fechei meu ouvido pra quem tava gritando do meu lado, porque aquele processo era delas, não é meu, o meu era meu. E toda vez que eu tinha contração, isso é uma coisa... Eu vou até fazer um vídeo separado de como você pode fazer seu parto ser mais tranquilo. Só um minutinho que eu vou pegar o neném, porque ele tá um pouquinho chateado, já volto. Voltei. Enfim, como eu tava dizendo, naquele momento eu precisava de ver o meu processo, então eu me blindei ali de outros sons que poderiam me deixar ansiosa e vi meu momento. E o que acontecia? Toda vez que vi uma contração, eu fiz exatamente o que a enfermeira pediu pra eu fazer e que eu tava percebendo que algumas pessoas não estavam fazendo. Que é manter a calma, mesmo que seja difícil, porque tava doendo muito, parto normal dói, eu estava sem anestesia. Então, respirar fundo e soltar pela boca devagar. Vocês não têm noção de como que isso ameniza a dor. Parece loucura, porque a vontade que dá quando dá contração é de gritar. E em algum momento, seu parto, você vai gritar. Mas nesse primeiro momento, eu consegui controlar. Então, assim, óbvio que eu sentia muita dor, porque tava doendo muito, a contração tava vindo mais frequente. Mas eu consegui controlar muito a dor só respirando. Então, assim, foi muito incrível essa parte. E foi indo até... Chegou uma enfermeira muito fofa e fez uma dinâmica pra contar as minhas contrações. Ela ficava lá 10 minutos comigo, com a mão na minha barriga, sentindo quando as minhas contrações vinham pra saber qual que era a frequência. E aí ela foi e contou... Até esse ponto ela não tinha olhado minha dilatação ainda. E ela foi e contou, eu acho que tava vindo 3 a cada 10 minutos e o ideal é 4. Então eu ainda tava demorando um pouquinho. E ó, eu cheguei no hospital umas 4 horas da manhã... Dei entrada no pré-parto umas 5. E essa hora que ela foi me ver, devia ser umas 7 horas, uma coisa assim. E aí depois ela veio de novo umas 9 pra poder olhar. E uma coisa legal de se falar é que quando eu tive a Helena, eles não me deixaram comer por 21 horas. Eu não comi nada, eu estava morta de fome, tava fraca. E no Sofia não, eles toda hora a moça vinha falar: você quer comer alguma coisa? Você tá com fome, vamos comer pra você ficar forte. E eu comi pãozinho, tomei suco, foi super tranquilo, eu não vomitei, eu achei que eu ia vomitar. E foi super tranquilo, eu comi durante todo o trabalho de parto o que eu quisesse, eu podia comer. Isso foi muito legal, porque eu continuei forte pra poder ter o neném. Enfim, chegou umas 9 e pouco, eu acho. Ela foi me ver de novo, foi contar a contração e foi fazer exame de toque. E quando ela fez o exame de toque, eu já estava com 8 centímetros de dilatação, ou seja, bastante perto da hora do parto. E ela falou assim: você quer, eu posso romper sua bolsa? E mais uma vez eu estava totalmente desesperada, porque quando romperam minha bolsa no parto da Helena não foi legal, eu estava traumatizada. E todo esse trauma eu carreguei para esse parto e vi que não precisava de ter sido assim, né? Enfim, não precisava de ter sido assim no meu primeiro parto. E aí eu fiquei muito nervosa porque eu não queria romper. E ela falou assim, ó... Eu falei, mas tá, você pode romper, mas depois eu quero anestesia. Pode ser? Ela, pode. Eu vou te fazer anestesia. É só pedir. Não tem... Lá não tem isso de, você não vai receber anestesia. Não, se você pede, você espera ali a ordem, né? Porque é um anestesista só, eu acho. Você chega ali na ordem e na hora que chegar a sua hora, você vai fazer anestesia tranquilamente. E aí ela foi, rompeu minha bolsa. E depois eu chorei tanto, eu fiquei até sem ar, sem fôlego na hora, porque eu tava tanto com medo por causa do parto da Helena, que eu fiquei morrendo de medo de doer e não doeu, não dói nada pra romper a bolsa, eu não tava com anestesia. Então assim, não deu nada. Ela só rompeu, foi tudo tranquilo, só que eu tava tão desesperada que eu comecei a chorar, perdi o fôlego. Enfim, depois passou esse momento aí de desespero, eu vi que não precisava disso tudo, mas, enfim, trauma que a gente acaba carregando, né, que afetam outras experiências da nossa vida, e foi isso. E aí, isso era umas 9 e pouco. Isso.
Sim, umas 9 e pouco. Quando foi umas 10 horas, eu acho, sim, umas 10 horas, ela falou assim, eu consegui sua anestesia, que já não tinha mais ninguém na minha frente, vamos lá era um boxinho assim, a gente saía da sala de parto, e tinha um box assim, fechadinho com cortina pra poder fazer anestesia. E aí o que acontece? Eu cheguei lá 10 horas, o médico demorou um tempão pra chegar, umas 10h30 que ele veio fazer uma anestesia, e 10h40 ele fez uma anestesia. E foi muito tranquilo também, a anestesia não tinha nenhum trauma não, porque o anestesista do parto dele não foi muito gente boa. E aí eu tava esperando um leito pra eu poder, um quarto pra eu poder ter o neném. E aí, não sei se alguém tá assistindo conhece a Sofia, mas eu tive a Helena no quarto Dona Beija, um quarto lindo, vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem, um quarto super lindo, super aconchegante. E aí, assim, depois que você tomava anestesia, você tinha que ficar meia hora em observação pra ver se você não ia ter nenhuma reação ruim. E nesse tempo de meia hora, eu descansei muito. E foi por isso que eu quis anestesia, porque sentir dor a ponto de ficar desesperada querendo anestesia, eu não tava. Eu até mandei mensagem pras minhas irmãs falando assim, se fosse por causa de dor, eu não sinto que eu precisava da anestesia. Mas eu tava cansada, e contração cansa, você tem que ficar respirando ali, fazer um monte de coisa, sentar, levantar, fazer a posição que te deixa mais confortável. Então eu pedi anestesia pra eu poder descansar. E aí eu fiquei esses meia hora, 40 minutos dormindo, até eles limparem o quarto que eu ia ficar e tal. E aí quando foi umas 11 e pouco, eu fui pro quarto. E aí eles queriam que eu almoçasse, eu não tava com muita vontade, mas acabei comendo. Almocei, então tava muito gostoso, diga-se de passagem, a comida de lá é muito boa. E comi, tomei suco, foi tudo ótimo. E eu fiquei descansando na cama até 12h20. Quando foi 12h20, a minha anestesia passou. O médico falou que ia ser umas 3 horas que ia durar, mas pra mim não durou tudo isso não. Então 12h20 eu comecei a ter contração de novo. Foi ficando gradualmente muito, muito forte. E a enfermeira, uma enfermeira obstétrica super fofa, chegou e fez meu exame de toque e eu ainda tava com 8 centímetros de dilatação. Ela olhou pra mim e falou assim, vamos fazer ocitocina? Aí eu fiquei tipo, não quero fazer ocitocina. E depois ela foi no cantinho, pegou meu plano de parto, depois eu vou ensinar pra vocês como faz plano de parto, que é super importante, ajuda muito. Ela, nossa, desculpa, eu não vi que você tinha escrito seu plano de parto, você não queria ocitocina, não, vamos fazer então. Aí eu falei, ok. Falei, vamos esperar, se precisar a gente faz ok, mas não quero fazer. E ela, não, tudo bem, não vamos fazer. E isso era meio-dia 20, 12h40 por aí, alguma coisa assim. Foi quando ela veio de novo, tava com 8 centímetros. E eu tava tendo 3 contrações ainda a cada 10 minutos. E eu precisava de ter 4. E aí, mudou. Ela foi almoçar, eu acho. Aí veio um rapaz que era residente, um enfermeiro obstétrico residente, um amor de pessoa, chama Diego, e ele veio ficar comigo. E eu falei, eu posso usar a banheira? Porque tem banheira lá. Aí ele falou, pode, vai te ajudar muito. E aí fui pra banheira, devia ser o quê? 1h da tarde, eu acho, uma coisa assim, pelo que eu lembro. E fiquei na banheira e foi muito bom. A minha experiência com a banheira foi maravilhosa, só que assim, água quentinha, ela ajuda, mas no meu caso eu senti que o chuveiro ajudou mais na contração do que a banheira em si. Mas isso foi muito bom, porque na banheira eu tinha liberdade de movimento, tava leve, né, por causa da água, então podia mexer, podia ficar na posição que eu quisesse. Então foi, tipo, muito bom a banheira, foi muito boa a experiência na banheira. E aí, quando foi umas 2h da tarde, eu já tava com muita contração, com muita dor. Tudo que eu não gritei durante o processo do trabalho de parto mesmo. Nessa hora eu não tava gritando não, eu tava resmungando alto. E aí, tudo que eu não resmunguei antes, eu tava resmungando ali. E o que aconteceu? Quando foi umas 2 horas, pelo tempo assim que eu acho que foi, eu falei com esse enfermeiro, eu falei, olha, eu quero anestesia, porque eu não tô aguentando mais de dor. E isso, eu tava sentada de joelho assim na beirada da banheira, e ele fazia massagem nas minhas costas, assim, na lombar, e foi incrível, ajudou pra caramba, vocês não têm noção. Ele foi um anjo. E eu falei, olha, eu preciso de anestesia porque eu não tô aguentando mais. Ele falou assim, eu vou olhar se tá disponível anestesia, a gente vai lá e faz. Que eles iam me dar, eu queria, eles iam me dar. E aí, ele foi e falou, tem uma moça lá. E você fica lá, você toma anestesia e fica meia hora lá. Eu falei, meu Deus, não vai dar tempo.
E aí, passou um tempo de novo e eu lá gritando. Nessa hora eu tava gritando, gente, porque tava assim, insuportável. A contração, ela vinha assim, de 1 em 1 minuto. Então assim, eu não tinha tempo nem de respirar. Vinha muito forte. E aí, eu falei assim, você tem como olhar pra mim, por favor, se vai demorar mais? Ele falou assim, eu vou olhar pra você. Aí ele saiu do quarto, ficou só eu e o Tomás no quarto. Nesse momento que ele saiu do quarto, eu falei, não vai dar pra esperar, o neném vai nascer. E aí, eu falei, vou fazer força. E comecei a fazer força. Aí o Tomás falou, você quer que chame ele de volta? Eu falei, eu quero. Aí ele foi e voltou. Aí chegou uma moça logo depois, uma outra enfermeira, e falou, olha, vai demorar mais 10 minutos ainda. Eu falei, não vai dar tempo. Pensei comigo, não vai dar tempo. Aí ele, não vai nem precisar, porque o neném dela tá nascendo. E aí eu acho que veio mais gente, só que eu não consigo. Acho que veio a primeira enfermeira ficar com a gente, mais ele, o Tomás. E ficou aquela galera ali toda ali. E eu fazendo muita força, de joelho, apoiada assim na beiradinha da banheira. E eu senti que eu precisava fazer força, então toda vez que eu sentia contração, eu fazia muita força. Teve uma hora que eu pensei assim, gente, eu nunca mais quero ter filho, que dor é essa? O que a gente pensa no trabalho de parto, coisa mais retardada. Enfim, pensei isso. E aí, outra coisa que eu pensei foi, se eu empurrar mais 3 vezes a cabecinha dele sai. E muito engraçado, porque eu empurrei mais 3 vezes a cabecinha dele fez PUC! E foi a sensação mais louca da vida. E quando a cabecinha tá saindo, gente, arde. É o famoso círculo de fogo que eles chamam. Arde, mas vocês não têm noção do tanto que arde. E eu tava morrendo de medo, porque eu falei, gente, vai me rasgar. Vai rasgar. Eu tava quase pensando, me dá uma episiotomia, meu Deus. Ainda bem que eu não pedi, né, porque não precisou. E aí ardia, eu falando, tá ardendo muito. E chorando, e gritando, e berrando. E aí a cabecinha dele saiu. Nunca a cabecinha dele saiu, já foi um pouco de alívio, assim. Porque na hora que a cabeça sai, dá um pouco de alívio, assim, no coração da gente. E o Tomás falou assim que a primeira vez que ele viu o João foi por um espelho. Porque a enfermeira colocou um espelho embaixo da água pra poder ver se a cabecinha já tinha saído. Então a primeira vez que ele viu o João, ele ainda tava dentro de mim. Ele falou assim que foi só uma cabecinha assim, de olho fechado. Parecia que nada tá acontecendo. E eu colocava a mão assim embaixo e eu sentia a cabecinha dele e foi uma sensação muito incrível, porque no parto da Helena, infelizmente eu não tive essa autonomia. E sentir aquilo naquele momento foi muito emocionante, porque eu sabia que eu tava fazendo aquilo, eu tava sem anestesia, eu tava conseguindo fazer tudo sozinha, eu tava fazendo meu parto sozinha. Só que aconteceu. Quando a cabecinha saiu, eu não tava com coragem de puxar. Eu fiquei com medo de machucar ele. Eu falei, me ajuda. Ele falou, então vira de frente. Eu tava, né, de joelho assim. E virei pra frente. E aí ele foi, me ajudou e puxou os ombrinhos dele. E foi tudo perfeito. Ele puxou o ombrinho, já me deu o João. E ele ficou no meu colo, ele começou a chorar. E foi assim, foi muito emocionante. Quando tava assim, quando ele tinha acabado de nascer, nos primeiros dias, eu pensava assim, eu já chorava, porque foi tão lindo pra mim poder ter essa experiência. E assim, foi muito bom, o hospital foi incrível. Aí tá, o Joãozinho nasceu, ficou no meu peito, elas falaram assim, vamos deitar lá na cama pra gente avaliar sangramento, essas coisas, ver se não teve laceração, tem que esperar a placenta sair e tal. Aí, eu deitei na cama, e eu falei assim com o enfermeiro, ele pode mamar? Ele, claro que ele pode mamar. Ele foi, começou a mamar, vou ver se eu deixo uma fotinha aqui pra vocês verem. Ele já mamando, ele mamou lindo, não machucou, foi a coisa mais bonitinha do mundo. E eu deitada lá com ele no peito, que eles prezam ficar pelo menos 1 hora com ele no peito, eu fiquei bem mais do que isso, inclusive. E ele ficou ali deitadinho em mim e precisava sair a placenta. E eu achei que ia parar de doer na hora, né? Só que não. Assim, a dor do parto, então, passa na hora. Só que na hora que eu tava deitada lá esperando a placenta, dá tipo uma cólica menstrual chatinha, que a placenta, o corpo também, ele faz contração pra placenta sair. Aí ela falou assim, já tinha meia hora que ele tinha nascido, e a placenta ainda não tinha saído sozinha. Ela falou assim, vamos esperar mais meia hora, e se não sair, a gente faz uma manobra pra tirar. Eu falei, pode tirar rápido, porque tá doendo. Aí ela falou assim, pode, você quer? Pode. Aí ele foi, puxou, ele falou assim, nossa, eu não vou nem chamar de manobra, porque ela já tava na beiradinha. Ele só puxou e a placenta saiu. Tomás cortou o cordão, vou deixar a fotinho também pra vocês verem, foi lindo. E ele ficou ali no meu colo e ela foi avaliar se teve alguma laceração séria. E não teve, o que me deixou com raiva, porque provavelmente não precisava de ter feito episiotomia no parto da Helena, enfim.
minha laceração foi grau 1. Ela falou assim, não precisa nem chamar de laceração grau 1, porque foi só uns machucadinhos que deu. Ela perguntou, você quer que eu dou ponto? Porque o único ponto, assim, que precisava foi uma partezinha de pele que ficou separadinha, assim. Ela falou assim que não precisava se eu não quisesse, mas que esteticamente ficaria mais bonito. Falei, pode dar. E ela foi, deu os pontinhos em mim, com bastante anestesia local, porque eu tenho todo perguntando, vai ter anestesia no local? Eu falo, fiquei morrendo de medo, né? E foi tudo ótimo. Inclusive meus pontos já saíram todos, só falta esse que foi o que ela falou que era mais importante fazer, que ainda tá, mas tudo muito tranquilo. E aí, João ficou comigo esse tempo todo, depois eu tomei um banhozinho, mediram ele, né, pesaram, colocaram colírio, deram vitamina K pra evitar a hemorragia no neném. E depois eu fui tomar um banho, coloquei minha roupa e já fui pro quarto. E eu fiquei num quarto com outras 5 mulheres na enfermaria. E o meu quarto ele era um pouquinho mais, digamos, problemático, porque depois que eu percebi que eu sou besta, gente, eu tava no quarto de mulheres de pós-parto que eram de alto risco, que eram gravidez de alto risco. A minha era por causa da trombofilia. Só que as outras mulheres, elas tiveram complicações durante o parto. Então, elas todas estavam com cesárea, né, que o pós-parto é um pouquinho mais complicado nesse início. Então, toda hora vinha gente no quarto pra poder olhar a gente, tranquilo. Mas meu quarto era um pouquinho mais movimentado, eu tive um pouquinho menos de conforto, digamos assim, de silêncio. Porque era um quarto só com mulheres com pós-parto ou gravidez de alto risco. Mas foi tudo ótimo. Meu parto, eu posso dizer que foi uma realização. Porque depois que ele nasceu, eu sempre falei, se eu tiver outro menino, vai ser na água, porque eu não aceito meu parir daquele jeito, e não aceitei. Então, o que eu quero deixar de mensagem mesmo com esse relato que eu tenho, é que quando você tá consciente do seu corpo, quando você escolhe fazer porque assim, claro que você pode escolher e no final você tem que fazer uma cesárea de emergência e tal, ok, eu tava super consciente disso também. O meu problema não era ter cesárea ou parto normal, era ter um processo de trabalho de parto que me respeitasse, cesárea ou natural, como foi meu caso. E foi. Tenho certeza que se tivesse sido cesárea, teria sido da mesma forma, eu ia estar contando feliz do mesmo jeito pra vocês como que foi. Então, se você tá vendo esse vídeo antes de ter o seu neném, tenha plena consciência de que o parto é seu, aquele momento é seu e que ninguém pode te violentar obstetricamente, ninguém pode te cortar, ninguém pode te tocar, ninguém pode te estourar sua bolsa sem te perguntar. Então é muito importante também você procurar um hospital que tenha os mesmos objetivos que você. Por isso que eu procurei a Sofia, porque eu sabia que era um hospital que tinha o mesmo objetivo que eu, que era um parto humanizado, que era um parto que respeitasse a gestante, que respeitasse o bebê. E foi isso que aconteceu. Graças a Deus, minha experiência foi incrível. Meu parto foi lindo. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido ter esse parto dessa forma. De ter realizado essa vontade que eu tinha de ter um parto respeitoso, de ter um parto feliz, que eu me lembre com amor e não me lembre da dor, porque dor você vai sentir mesmo. Porque a gente não pode ir pra um lugar que faz parto humanizado achando que por ser parto humanizado que você não vai sentir dor. Parto dói, parto normal dói, parto cesárea dói. Então assim, vai doer. Tem que aceitar que vai doer, mas uma coisa muito importante é estar consciente daquele momento, é respirar certo, é se manter calma e confiar nos profissionais que estão ali com você. E graças a Deus foi tudo isso que aconteceu comigo. E é isso, gente. Eu espero que esse relato tenha ajudado alguém de alguma forma. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Deixa seu like aqui pra ajudar, pra outras pessoas verem esse meu relato também. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo.